Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite. Em Porto Alegre está um friozinho gostoso, está chovendo. Aí eu acho que foi um dia quente, né? Não sei como é que está a temperatura aí, mas enfim, a gente vai conversar um pouco hoje sobre o AVC, o protocolo de AVC, como é que está essa questão do atendimento no mundo, trazer um pouco de números, como é que está no Brasil, né? O que nós temos de tratamento? Já sabemos que tem um tratamento novo, uma medicação nova, né? Que está aí por vir chegando, novinho, fresquinho, e uma medicação que eu acho que vai revolucionar o tratamento do paciente com AVC. Então, como eu disse, é um enorme prazer estar aqui com vocês, e a gente vai conversar, então, um pouco do AVC. O AVC, gente, se vocês pararem para prestar atenção, nos últimos 30 anos ele sofreu uma tremenda revolução. Então, assim, de uma doença que nem era problema, se vocês pararem e voltarem um pouco e olharem para a história do tratamento do AVC, o AVC nem era considerado uma doença, ele não era nem tratado. As pessoas que chegassem nos anos 70, anos 80, ficavam ali largados e à mercê de sem saber o que ia acontecer, né? Nem tomografia tínhamos. Então, assim, de uma doença que não era nem considerada uma emergência, passou a ser uma das principais emergências, né? Com potente tratamento a nível 1A de evidência aí, trazendo uma revolução no tratamento e na linha do cuidado do AVC. E é sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. Então, meu nome é Marcelo. Então, para quem não registrou ainda, quiser registrar presença, vai ter certificado, só escanear o QR Code. Quem não conseguir, só pedir para a gente manda pelo link, a gente manda por mensagem, como vocês acharem melhor aí, tá bom? Então, dando andamento aí, eu preciso conceituar um pouco o que é o acidente vascular cerebral, gente. Então, assim, tem um conceito muito fácil, básico, usado pela American Stroke, pela American Heart também, né? Que o AVC ele é definido como uma interrupção abrupta do fluxo sanguíneo. Então, assim, não é algo que vem acontecendo ao pouco, ele é abrupto, é agudo, né? E a interrupção desse fluxo aonde? No sistema nervoso central, na cabeça, que gera uma alteração neurológica, e ela pode ser focal ou global. E o AVC, gente, ele subdivide em dois principais tipos, né, que é o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. O AVC isquêmico, que é a grande maioria dos casos, ocorre pela obstrução ou pela redução abrupta, brusca, do fluxo de sangue em algum vaso do sistema nervoso central, né? Já o AVC hemorrágico, gente, em torno de 10% dos casos aí, ele é causado pela ruptura espontânea, não traumática, tá? Então, assim, de um vaso que, consequentemente, acaba acontecendo o quê? O extravasamento de sangue para o interior do cérebro ou sistema nervoso central. Aí você para e pergunta assim, Marcelo, uma dúvida. Então, se eu pego um paciente que chegou de um acidente de carro, ele bateu a cabeça, ou ele caiu da escada, bateu a cabeça na parede, no chão, foi para a tomografia, sangrou, é um AVC hemorrágico? Não, lembra que eu falei, o AVC hemorrágico, ele é uma ruptura espontânea não traumática. Ou seja, quando a gente começa a falar em trauma, a gente já começa a falar dos hematomas, né? Se for num vaso arterial, num hematoma epidural, se for venoso, num hematoma subdural. AVC hemorrágico, ele não é traumático e é uma ruptura espontânea. Entendido até aqui? Bacana. Aí você pode me perguntar assim também, Marcelo, tem mais subtipos? Como é que tem mais classificação de AVC? Apresento para vocês mais dois principais tipos, tá? Que é o acidente isquêmico transitório, conhecido como AIT, né? Em torno de 4% dos casos aí. Como é que funciona o AIT? É uma breve disfunção neurológica, né? De causa vascular, em que o sintoma clínico, gente, ele pode variar aí, duram de minutos a poucas horas. Então, assim, é muito mais comum essa resolução dessa alteração neurológica ser minutos, resolução com menos de uma hora. Tá? Então, assim, geralmente é aquele paciente que estava trabalhando, estava em casa, foi visto por algum colega, o colega logo viu que ele não conseguia falar, tinha perda de força, pegou esta pessoa e levou para a emergência. Chegando na emergência, melhorou.
paciente voltou a falar, voltou a mexer as mãos, e geralmente esse paciente, ele não quer ficar, ele quer ir embora, né? Porque eu já estou bem, não tenho mais o problema. Só que esse paciente, ele não pode ir embora, gente. Sabe por quê? Por causa da recorrência. Só de AITs nós temos uma taxa de recorrência de 10% nos primeiros 3 meses. Então, é uma recorrência alta. E pior ainda, uma a cada 3 pacientes com AIT vai acabar desenvolvendo um AVC de fato no decorrer do período de 1 ano. Então, esse paciente ele não pode ir embora. Esse paciente tem que entrar para o atendimento, fazer uma tomografia, identificar fatores de riscos, passar por uma avaliação neurológica para entender o que está levando a ele estar apresentando essas alterações neurológicas, tá? Também temos aí a hemorragia subaracnoide, o HSA, em torno de 1%. O HSA, gente, está mais ligado à questão do aneurisma. O aneurisma é uma bolinha que se forma na parede do vaso, né? Com o aumento da pressão, passar dos dias, meses e anos, essa parede vai ficando mais fragilizada até que ela se rompe. Querem ver um exemplo? Pensem comigo numa bexiga de festa, sabe? Quando a gente vai enchendo essa bexiga, eu vou colocando mais ar ali dentro, né? E vai aumentando a pressão. E quando a gente vai continuando enchendo, vai aumentando a pressão até que ela se rompe. O aneurisma é a mesma coisa. Então, com o aumento da pressão no vaso, a parede do vaso vai ficando mais fragilizada até que o momento ela se rompe e acaba acontecendo o extravasamento de sangue. Entendido até aqui? Bacana. Marcelo, como é que está essa questão do AVC no mundo? Gente, o AVC no mundo é a principal causa de incapacidade, tá? E a segunda causa de morte. A gente tem uma estimativa aí que a cada ano, mais ou menos em torno de 12 milhões de pessoas acabam desenvolvendo o AVC no mundo. 7,3 milhões acabam morrendo. E a gente tem uma estatística muito ruim que a espera de em torno de 10 milhões de mortes anualmente até 2050. Isso é algo muito preocupante pelo aumento significativo de mortes, tá? 53% dos AVCs acontece aonde? Nos países de baixa renda, ou seja, o nosso Brasil. A grande maioria dos AVCs no mundo acabam acontecendo nos países subdesenvolvidos, né? No Brasil, aí, qual é a incidência? A gente tem uma incidência aí de mais ou menos 400 mil casos ano, que corresponde a mais ou menos 978 novos casos por dia, gente. E para vocês terem uma noção, 10% de todas as internações no SUS, em hospitais públicos, são por AVC. Gente, 10%. Vocês já entenderam o impacto disso? A quantidade que isso significa? Então, 80% dos AVCs no Brasil são atendidos no SUS, o restante na parte privada, né? E para vocês terem uma noção, gente, de quão ruim é o nosso panorama hoje no Brasil no tratamento do AVC isquêmico, e vocês estão aqui justamente para isso, treinando, qualificando para a gente melhorar essa estatística. Somente 2% dos pacientes diagnosticados com AVC isquêmico no Brasil recebem tratamento trombolítico. Gente, somente 2%. Então a gente tem que mudar essa realidade. Então o AVC é uma doença muito prevalente, com um enorme impacto onde? Na saúde pública. Lembra que eu falei 10% de todas as internações? É uma questão social e uma questão econômica. Uma questão social, o AVC, quando acomete uma pessoa, não acomete somente essa pessoa, acomete a família, as pessoas que estão ao redor deste paciente, né? E a questão do impacto econômico aí a gente viu, muitas vezes essas pessoas são provedoras dessa família, sustentam, né? E a gente sabe que o AVC sem tratamento acabam não deixando os pacientes voltarem ao trabalho. Então nós estamos falando de uma doença com enorme impacto onde? Na saúde pública, gente. Para vocês terem uma noção, a cada 3 segundos um caso de AVC no mundo está acontecendo. 1 em cada 4 pessoas no mundo, em média, será acometido por um AVC. Gente, vocês já se deram conta disso? Nós estamos aqui em 48 pessoas. Divide por 4 aí. Vai dar mais ou menos 10, 12 pessoas aí que vão estar tendo AVC. No nosso grupo aqui, 48 pessoas. É muito significativo isso. Então, assim, o AVC é um problema de saúde pública
E como eu disse, sem tratamento, gente, 70% das pessoas não retornam ao trabalho. Entenderam o impacto econômico disso? 70%. De 30 a 50 ficam dependentes. Marcelo, o que é ficar dependente? Ficam dependentes de uma outra pessoa para a atividade do seu dia a dia. Por exemplo, dificuldade para comer, dificuldade para se alimentar, dificuldade para se vestir, coisas básicas do seu dia a dia, coisas rotineiras, né? E 34% acabam desenvolvendo demência. Marcelo, o que é desenvolver demência? A pessoa acaba esquecendo do nome da esposa, dos filhos, não lembra mais do que fez, sabe? E isso acaba impactando muito na questão social, na questão da família deste paciente. Mas nós estamos falando de uma doença, gente, que mata e capacita, mas o AVC pode ser prevenido. Vocês já tinham ouvido falar nisso? Que o AVC pode ser prevenido? Então, gente, 90% dos AVCs decorrem de fatores que podem ser prevenidos. Sério, Marcelo? E aí? Como assim? Como é que a gente consegue prevenir, gente? A gente precisa reconhecer o quê? Os fatores de riscos. E, Marcelo, quais são os principais fatores de riscos causadores de AVC? Apresento para vocês os 10 principais fatores de riscos que acabam desencadeando o AVC. Você pode me perguntar assim, tá, Marcelo, os 10 fatores estão aí, mas qual é o principal fator? Gente, o principal fator de risco é a hipertensão. A hipertensão é o grande vilão, tá? Por isso que a gente tem que ter um enorme cuidado nessa questão. Aí eu faço uma pergunta a você, profissional da saúde, sabe se você é hipertenso? Você já fez o mapa? Você já foi investigar? Você tem a obrigação, gente, profissionais da saúde têm a obrigação de saber se são hipertensos ou não, hein? Sempre lembrando, a hipertensão é o principal fator desencadeador de AVC, tá? Aí depois entra o sedentarismo, obesidade, colesterol. Marcelo, qual é o outro grande fator? Fibrilação atrial, gente. A fibrilação atrial é quando o coração bate de uma forma descompassada, irregular, né? E esse descompasso faz com que vá surgindo a formação de microbolhas. E com o passar dos dias, meses e anos, essas bolhas vão se juntando, se aglomerando, se deslocam pelo vaso, chegam na cabeça e obstruem alguma artéria importante, vira desencadeando o AVC isquêmico, tá? Então a fibrilação atrial também é um outro grande fator. Marcelo, como é que é a questão da alimentação? Gente, eu até coloquei ali o iFood como um grande fator, né? Eu não sei aí em Maceió, tá? Mas em Porto Alegre, aqui, Rio Grande do Sul, a gente tem muito essa questão do iFood. É pedir comida pelo aplicativo, né? Então, assim, a gente, depois de um plantão difícil, aquela sala cheia, cheio de pessoas reclamando, um monte de atividade, um monte de pendência, a gente senta na mesa e o que a gente vai comer, né? Aí vão pedir uma comidinha diferente aí, pô, aí já vai a questão da alimentação ruim, né, do fast food. Então entra essa questão dos 20% dos AVCs causado por uma alimentação ruim, tá? Dando continuidade, gente. Então, o AVC é um problema de saúde pública e o AVC, desde 2022, voltou a ser a primeira causa de morte no nosso país. Sabiam disso? Antes disso, qual era a primeira causa de morte? Vocês sabem? A Doenças causa cardiovasculares. Isso, do coração, isso mesmo. Isso daqui é uma herança do Covid, gente. Depois que passou a pandemia, eu lembro do meu centro de AVC, nós tivemos uma enxurrada de pacientes sequelados que não procuraram atendimento. Sabe por quê? Porque tinham medo do Covid. Então as pessoas estavam AVCzando em casa, não procuravam atendimento, não procuravam tratamento. As pessoas deixaram de tomar suas medicações, deixaram de buscar as medicações nos postos, nas UPAs, que são de graça, né? Os antipertensivos ali. Consequentemente, as pessoas acabavam AVCzando mais, e é isso que nós tivemos, tá? O AVC, então, passou a ser a primeira causa de morte no nosso país em 2023, e assim foi em 2023 também. 2024 continuou sendo a primeira causa de morte no nosso país. E como é que foi 2025, gente? O que vocês acham? Tá lá. O Brasil teve uma morte por AVC a cada 7 minutos em 2025.
Então, o AVC continua sendo a principal causa de mortalidade no nosso país, tá? Então, assim, trazendo um pouco ainda da história do AVC, o AVC ele foi incorporado no SUS, né, em 2012, através de 2 portarias. O Alteplase ela foi introduzido, foi liberado pela Anvisa aqui no Brasil em 2001. Alguns centros privados já começavam a fazer, né? O Hospital de Clínicas que eu trabalho começou tendo a primeira trombólise em 2004, né? Que foi um hospital que fomentou a pesquisa, que trouxe o tratamento do AVC com alteplase para o SUS e para o Brasil, né? E do Clínica surgiu esse manual de rotinas, que hoje é implementado pelo Ministério da Saúde a nível Brasil. Então, assim, esse fluxograma que tem dentro do protocolo do Ministério da Saúde é o mesmo fluxograma que eu, no hospital público, utilizo, que você, no hospital público privado, utiliza, que outras pessoas em qualquer outro estado brasileiro utiliza. Claro que existe alguns ajustes, né, alguns nuances ali que a gente tem que adequar todo esse passo a passo com a nossa instituição, mas o caminho que o paciente faz é o mesmo em todos os hospitais brasileiros e no mundo, porque o protocolo é o mesmo, gente, tá? E quando a gente fala desse protocolo, a gente fala numa corrida, e é uma corrida para salvar cérebro, porque tempo perdido é cérebro perdido. Então, esse fluxograma é o caminho que o paciente percorre dentro de um centro de AVC. Marcelo, como é que funciona essa questão do fluxograma? Como é que... Conta aí pra gente. Gente, o fluxograma é um algoritmo, né, que são fases além que o paciente vai passando, e o tempo zero, o tempo inicial, é o momento em que esse paciente chega até o nosso centro, tá? Então, assim, a gente sabe pelas pesquisas, já mostro aqui nos grandes centros, que a grande maioria dos pacientes com AVC vem via SAMU, ou seja, em torno de 70% dos casos, tá? E o SAMU, obrigatoriamente, ele avisa: estou levando um paciente com uma suspeita de AVC, início do ictus tal hora, paciente faz uso de anticoagulante, né? O SAMU tem que passar essas informações. Mas eu preciso destacar ainda aquela demanda que vem de forma espontânea, os outros 30%. Que é o paciente que vem trazido por familiares, por amigos, por parentes, por vizinhos, enfim, de alguma forma ele chega até a nossa emergência, né? E na chegada, esse paciente ele é visto por quem? Pelo enfermeiro. Então, o enfermeiro da classificação, na verdade, todo mundo que trabalha no centro de AVC tem que saber reconhecer os sinais e sintomas de um AVC, os principais sinais, né? Mas o enfermeiro da classificação, o segurança que está ali na frente, o técnico de enfermagem, tem que saber reconhecer quais são os principais sinais e sintomas de AVC. E aí você pode me perguntar: Marcelo, e quais são os principais sinais e sintomas? Apresento para vocês os 5 principais sinais e sintomas de AVC. Vamos lá. Primeiro, dor de cabeça súbita e atípica. Aí você pensa assim: opa, só um pouquinho, Marcelo. Dor de cabeça quer dizer que o paciente chega com uma dor de cabeça, pode ser... Não, gente, explico. Essa dor de cabeça não é a dor de cabeça da Neosaldina. Vocês conhecem a dor de cabeça da Neusa, da Neosaldina? É aquela dor que passa com uma medicação, com um analgésico simples. Não é essa dor. A dor de cabeça do AVC tem um nome. O nome chama-se thunderclap. É entrovoada, ou seja, em menos de 1 minuto a gente tem a pior dor de cabeça da sua vida. E geralmente os pacientes chegam falando: estou com a pior dor de cabeça da minha vida. Essa dor pode ser um AVC, tá? Então não é qualquer dor de cabeça que você vai passar. É a dor de cabeça súbito, de intensidade muito grande, tá bom? Dificuldade de enxergar com um ou ambos os olhos, dificuldade para falar, entender ou se comunicar, alteração de força ou sensibilidade. Gente, a questão da força ou sensibilidade, a questão dos ambos os lados é muito raro, geralmente não é um AVC, mas pode ser que tenha. A grande maioria dos casos é de um lado, no lado, em hemicorpo que acaba acontecendo, né? Então, isso é muito comum. Dificuldade de marcha ou equilíbrio, tá? Você pode me perguntar assim também: Marcelo,
você está falando dos 5 sinais, tal, mas tem alguma escala que eu possa aplicar? Tem, gente. Apresento para vocês 4 escalas. Cincinnati, LESP, BIFAST, tem vários outros que você pode aplicar. Mas, assim, todas essas escalas derivam dos 5 principais sinais e sintomas. Então, assim, deixem as escalas para o pré-hospitalar. Cincinnati, que é a escala que o SAMU usa. Então, assim, fixe esses 5 principais sinais e sintomas. Se algum dele vocês identificarem, o protocolo de AVC já pode ser dado o start, tá? Outra informação que você tem que perguntar, qual é o horário do início dos sintomas, porque a gente tem a janela de tratamento, certo? Beleza. Aí você pode me perguntar assim também, Marcelo, quais são os principais sinais que a gente observa que as pessoas são acometidas? Apresento para vocês os 3 principais fatores de AVC. 89% dos casos derivam desses 3 fatores. E foi feita uma associação mnemônica, o professor Jamari, da Bahia, fez uma associação mnemônica com os sinais e sintomas com a palavra SAMU. Então, assim, peça para a pessoa sorrir, com S de SAMU, peça para a pessoa abraçar, para ver a questão da força, né, do A, peça para a pessoa cantar uma música ou falar, né, do M, e assim, se um desses sinais a pessoa não conseguir, chame urgente 192, porque pode ser um AVC. E tudo isso tem que ser muito rápido, gente, porque nós estamos falando de uma doença tempo dependente, ou seja, tempo perdido é cérebro perdido. Para você ter uma noção, 1,9 milhões de neurônios morrem por minuto. Por isso que eu falei que nós estamos, de fato, numa corrida para salvar cérebro. Voltando, então, para o nosso algoritmo aqui, Marcelo, qual é a janela de tratamento hoje? Gente, a janela de tratamento vai depender do que o teu centro pode oferecer para esse paciente. Por exemplo, se eu tenho tomografia e angiotomografia simples, que eu acho que é o caso de vocês aí, a gente começa a falar de uma janela de até 4 horas do início dos sintomas. Né? Eu não consigo falar em janela estendida. Para a janela estendida, a gente já começa a falar numa uma angiotomografia por perfusão. Né? Uma angiotomografia que a gente coloca mais 40 ml de contraste ali e um programa, uma inteligência artificial, uma neuroimagem avançada ali faz a leitura e gera um mapa, através de cálculos ali, né, que não importa agora, ele gera mapas do cérebro mostrando assim, tem mais cérebro viável para salvar do que cérebro morto, certo? Aí ele mostra esse cálculo, gera um mapa colorido, né, com tecido de penumbra e cor, diz assim, esse paciente se beneficia num tratamento numa janela estendida de até 9 horas. Mas aí, justamente, para isso precisamos ter uma perfusão, tá? Se você tem ressonância no teu centro, a gente já pode falar daqueles pacientes que acordaram. Esses pacientes que acordaram com sintomas, a gente fala no AVC wake up stroke, né? O paciente acordou com sintomas, ou seja, a gente não sabe o horário do início dos sintomas, né? Só que a ressonância, ela não aumenta a janela, ela mostra se o paciente está em janela de tratamento de até 4 horas e meia, através das imagens de fusão e flare. Então, a imagem da ressonância, ela mostra se o paciente está dentro da janela de 4 horas e meia. Tá? Então, assim, o tempo de janela de tratamento vai depender do que você tem a oferecer para esse paciente. Marcelo, eu já ouvi falar de janela de 24 horas. Sim, se o seu centro tem hemodinâmica, consegue fazer a trombectomia, a gente já começa a falar em janela de 24 horas, tá? Para pacientes com oclusão de grande vaso, carótida interna, basilar, artéria cerebral média ali, né? Então a gente já começa a falar de uma janela de até 24 horas. Então, assim, mas a grande maioria dos centros, em torno de 90% dos centros, tanto privados quanto públicos, tem somente tomografia e angiotomografia simples. Então, é uma janela de 4 horas e meia, tá? Então, voltando então, o paciente tem mais de 4 horas e meia, num centro que só tem tomografia e angiotomografia, esse paciente não pode ir embora, tá? Ele tem que entrar, fazer tomografia, passar pela avaliação do neurologista, fatores de riscos, aquilo que a gente já conversou, né? Mas se o paciente tem menos
tempo, menos de 4 horas e meia, esse paciente tem que ser transferido imediatamente para onde? Para o box de atendimento. Então, assim, não perca tempo, gente. Se você identificou um dos sinais e sintomas de AVC, leve imediatamente para o box de atendimento. Aí você me pergunta, Marcelo, e se não for AVC? Gente, a gente sabe que hipoglicemia mimetiza AVC, né? Mas, de qualquer forma, o paciente que vai chegar com hipoglicemia vai ser levado imediatamente para o atendimento. Você vai ter que administrar a glicose hipertônica nele, né? Então, assim, se você identificou um dos sinais e sintomas, não tenha medo. Leve esse paciente para o box de atendimento imediatamente. E se não for AVC, ainda bem, gente. Ok, volta o fluxo normal deste paciente, mas não deixe esse paciente esperando atendimento, tá? Dando andamento aqui, e no máximo 10 minutos, gente, esse paciente já tem que estar sendo visto pela equipe médica e pela equipe da enfermagem ali. Eu vou me deter mais para a equipe da enfermagem, tá? No máximo 10 minutos, então, já temos que ter a stroke bag. Como assim, Marcelo, stroke bag? Eu já explico para vocês. Eu vou trazer algumas estratégias que a gente implementou em hospitais privados e SUS, e hoje a gente viu que tem um grande benefício na redução do porta-agulha. Então essas estratégias já foram testadas, aprimoradas e são implementadas hoje a nível Brasil, tá? A fim de que você consiga fazer um porta-agulha mais rápido, um porta-agulha melhora, consequentemente, melhorando o desfecho deste paciente que procura um atendimento com alteração neurológica, tá? Então, a stroke bag, eu já explico para vocês o que é. Então, assim, já vai funcionar 2 acessos venosos periféricos calibrosos. A enfermagem já vai coletando o sangue através desses 2 acessos. Como assim, Marcelo? A equipe da enfermagem coletar sangue, mas não é os coletadores, tal? A gente já conversa sobre isso também, tá? Já monitora o paciente, mantém cabeceira 0 grau deste paciente, verifica sinais vitais, se tiver algum sinal vital alterado, temperatura, hiperglicemia ou hipoglicemia, né? Já trata esse sinal vital, alterado, e a enfermagem também aplicando a escala de NIAID. Como assim, Marcelo, escala de NIAID e tal? A escala de NIAID é uma escala que pontua, que ela dá um valor e através dela a gente sabe reconhecer se o paciente tem uma gravidade maior ou não. É uma linguagem universal, é a mesma escala utilizada no mundo inteiro. Então, assim, enfermagem também pode aplicar a escala de NIAID, tá? Isso tudo para que no máximo 15 minutos da chegada, gente, 15 minutos da chegada desse paciente, esse paciente já tem que estar sendo visto por um neurologista se for presencial, ou se for modo à distância, que é o TLAVC, que é onde o Inceller entra, que dá esse suporte para vocês ali, né? Dando esse atendimento neurológico 24 horas por dia, 365 dias por ano à distância. Então, assim, logo que é identificado, então o paciente faz a tomografia e já tem que ser acionado o Inceller. Tem uma equipe de prontidão de neurologistas só esperando a ligação de vocês para ajudar vocês a definir se é um AVC, se é um AVC que pode ser tratado, se tem fatores de exclusão, de inclusão, um AVC hemorrágico. Então, o papel do Inceller é ajudar vocês a definir qual é o tipo de AVC e ajudar a tratar esse paciente, tá bom? Dando continuidade, então. O que é a stroke bag que você falou, Marcelo? Assim, a stroke bag, gente, é uma estratégia, é uma maleta que tem tudo o que você precisa para tratar este paciente, tá? Então, o paciente chega e essa maleta já é colocada no pé deste paciente. Então, eu tenho tudo. O que tudo, Marcelo? Alteplase, dose máxima, 90 miligramas, o equipo bomba bureta, e eu já separei ela ali em rótulos e embalagens para facilitar na hora da busca, na hora de você procurar a medicação, né? Eu já deixei separado em embalagens ali, antieméticos, né? Isso tudo para o quê? Para agilizar. Então, como nós estamos numa corrida, você tem que abrir essa maleta, estar tudo fácil ao alcance, sem você ficar procurando ali, né, para fazer a diluição.
Então, isso facilita e agiliza todo o processo. E ainda mais, não precisa de prescrição. Gente, tudo que está na Stroke Bag não precisa de prescrição. Ela está liberada para uso, pronto para uso. A prescrição vem depois, com o checklist que eu vou mostrar para vocês ali, tá? Eu também tenho dentro dela os dois principais antipertensivos endovenosos que são utilizados. O nitroprusiato de sódio, eu até preciso ter 2 minutinhos aqui, só para exemplificar um pouco mais dele, né? O famoso NPS ou Niprid, né? É uma medicação fotossensível. Isso quer dizer que a luz degrada essa medicação se estiver exposta. Só para vocês terem uma noção, se o NPS estiver exposto à luz, em 2 horas de exposição, nós não temos mais medicação ali dentro. Então, essa medicação precisa ser protegida. Através do quê? Através do equipe fotossensível, né? A própria medicação virá com protetor, geralmente é um saquinho plástico escuro, né? No qual você vai proteger o frasco ali. Tudo isso porque é uma medicação de fácil degradação pela luz, tá? Uma coisa importante, tem uma ampola de 2 ml que vai ser reconstituído num soro glico de 5%, tá? Somente soro glico 5%. Ah, Marcelo, não pode ser soro fisiológico? Não pode, porque dá interação com o cloreto, que dá uma decantação. Não importa todo o processo, mas assim, somente soro glico 5%. Entendido? Também temos o esmolol, é uma ampola maior, é uma ampola de 10 ml, né? Você vai aspirar 10 ml e vai colocar os 10 ml da medicação dentro do soro. Esse sim pode ser soro glico 5% ou soro fisiológico. E tem uma estabilidade de 24 horas. Não é uma medicação fotossensível, tá? Então, assim, NPS fotossensível, essa proteção, soro glico 5%, e o esmolol, soro glico ou soro fisiológico. E ambos os dois protegidos, tanto o NPS protegido, né? Tem uma estabilidade de 24 horas, tá? Também eu coloquei dentro da maleta os antieméticos, né? É aquele paciente que chega com AVC de fossa posterior. Aquele paciente, ele tem muita náusea, vertigem. E quando ele deita na tomografia, o que acontece, gente? Vomita por tudo, né? Suja toda a mesa ali. Então, assim, a gente precisa ter medicações para esses pacientes que chegam com AVC de fossa posterior, né? Que acabam vomitando bastante. E aquele paciente que chega com dor, Marcelo? Eu tenho também dipirona 1 grama, que é a medicação padrão para esses pacientes estarem recebendo, o analgésico, tá? E agora sim, gente, tem um checklist ali, no qual será preenchido depois que terminar, depois que definir, depois que abrir todas as medicações, que vai ser devolvido para a farmácia, fazer então o débito desta medicação, e depois o médico vai fazer a prescrição no sistema, tá? Então, assim, é uma estratégia que ajuda, facilita o processo e vai reduzir o porta-agulha de vocês, tá bom? Marcelo, você falou na coleta de sangue. Como é que isso aconteceu? Gente, a coleta de sangue, ela surgiu, a coleta de sangue pela equipe da enfermagem surgiu da seguinte forma. Eu sei que alguns hospitais, quem faz a coleta de sangue nessas emergências é a própria enfermagem, mas a grande maioria dos hospitais existem os coletadores. E o meu hospital é um desses hospitais em que uma equipe de coletador é acionada e vinha fazer essa coleta de sangue. Só que nós tínhamos um tempo de resposta, gente, muito alto. Lembra que tempo perdido é cérebro perdido, né? Então nós instituímos que quando um paciente chega com alteração neurológica, um protocolo de AVC, quando a enfermagem já faz a punção dos 2 acessos venosos, já aspira uma seringa com 10 ml de sangue para ser colocado, então, nos tubos de ensaio que estão disponíveis dentro da onde? Dentro da Stroke Bag, tá? Então, tudo para agilizar todo esse processo. Mas tem uma informação importante, gente, que vocês têm que saber, que existe uma ordem para a colocação de sangue nos tubos de ensaio, tá? Eu fiz uma associação mnemônica com times de futebol. Como a gente vive num país do futebol, né? Eu usei os times daqui do Sul, tá? Mas vocês podem adequar com os times aí da sua região. Então, assim, eu coloquei que sempre o time de futebol que está em primeiro lugar é o time do Grêmio, o time de cor azul. Então, o Grêmio sempre vai estar em primeiro lugar, o tubo de tampa azul, tá? Em segundo lugar está o Internacional, que é o time vermelho. Então, em segundo lugar vem o tubo de tampa vermelha. Em terceiro lugar é o time
de cor roxa. No meu caso do Sul, é o time de Caxias do Sul. Então, aqui ficou a seguinte ordem: Grêmio, Inter e Caxias. Qual é a ordem aí de vocês? Tem algum time de futebol que é da cor vermelha, que é da cor azul, vermelha e roxo? Podem deixar escrito nos comentários ali para a gente ler, tá bom? Mas assim, eu fiz essa associação porque vocês nunca mais vão esquecer essa ordem, tá? Então, é uma ordem internacional, é uma ordem que acontece em qualquer país, tá? Então, a ordem é Grêmio, Inter e Caxias, azul, vermelho e roxo, tá? Vocês nunca mais vão esquecer. Aí você pode me perguntar assim também, Marcelo, tem alguma outra forma que eu possa fazer para saber o resultado do TP? Tem algum aparelhinho? Existe, gente. Existe o Coago Check. Então, que é um aparelhinho tipo o hemoglicoteste, que faz a leitura da glicose, né? Só que ali ele faz a leitura do INR e o TP deste paciente, que é o que a gente precisa para os pacientes que fazem uso de anticoagulante, tipo varfarina, fenprocumona, né? Então, a gente precisa do resultado mais rápido. Assim, eu não consegui implementar esse aparelhinho no meu centro e nem no centro privado que eu trabalhava. Então, assim, a gente continua a enfermagem fazendo a coleta de sangue ali nesses protocolos, justamente para agilizar, porque eu não consegui implementar. Mas fica uma sugestão, caso vocês consigam implementar, tem esse aparelhinho que faz, então, o CoagoCheck, a leitura rapidamente do TP e do INR desses pacientes, tá? Dando continuidade, então, gente, em no máximo 25 minutos, esse paciente tem que estar já fazendo a tomografia. Aí eu pergunto para vocês, gente, até aqui, tem alguma diferença do passo a passo se o paciente vem por um AVC isquêmico ou se vem por um AVC hemorrágico? Não tem nenhuma diferença, gente, porque é através da tomografia, primeiramente, que a gente vai saber se o paciente tem sangue ou não tem sangue, né? Então, se tem sangue na cabeça, é desencadeado o quê? Protocolo de AVC hemorrágico. É uma outra aula, cheio de orientações para isso. Se não tem sangue, posso trombolizar esse paciente? Calma, gente. A vida real não é tão simples assim, né? Sempre tem algumas informações, algumas lacunas, a gente precisa ver a elegibilidade desse paciente e os critérios de exclusão para trombólise. Aí você me pergunta, Marcelo, quais são os critérios aí de elegibilidade para esse paciente? Lembra, então, tem que ter menos de 4 horas e meia do início dos sintomas, tem que apresentar comprometimento da função. Gente, a gente não tromboliza pacientes sem alteração neurológica, tá? Obrigatoriamente tem que ter algum comprometimento da função. E tomografia de crânio ou ressonância sem sangue. Passado os critérios, se ele é elegível ou não, tem os critérios de exclusão. E dentre eles, a pressão alta. Então, a gente não trata paciente com pressão arterial sistólica acima de 185. Por isso, das duas medicações antipertensivas dentro da stroke bag. Já está pronto para vocês administrarem, porque a gente tem que baixar rapidamente essa pressão para esse paciente estar recebendo o tratamento, tá? Então, NR maior que 1,7, é por isso que a gente coleta sangue, então, né, para saber o INR desse paciente, né, dos pacientes que fazem uso de varfarina, fenprocumona ali, né, e também os pacientes que têm plaquetopenia, menos de 100 mil plaquetas. Marcelo, eu não sei se ele tem história prévia e tal, eu preciso esperar? Não. Se o paciente não faz uso, não tem história de plaquetopenia, a gente não precisa esperar o resultado de sangue para tratar esse paciente, tá? Já aconteceu, Marcelo, de vocês estarem fazendo um tratamento e essa informação de que o paciente tem história de plaquetopenia ou faz uso de varfarina chegar depois? Já aconteceu comigo, de a gente estar trombolizando. Eu fiz o bolos nesse paciente, um familiar entrou correndo e disse, ele faz uso de varfarina, a gente disse que ele não fazia, mas ele continua fazendo. Então a gente para tudo, espera o resultado de sangue para definir se o paciente vai estar recebendo sangue ou não. Estar recebendo alteplase ou não, né? E hipodensidade maior que 1/3 da artéria cerebral média. Como assim, Marcelo? Maior, área grande, área pequena? Eu trouxe imagens aqui só para mostrar para vocês o que é uma área grande e uma área pequena, tá? A artéria cerebral média é a principal artéria que nós temos na nossa cabeça. Ela irriga mais ou menos 2/3 do nosso território cerebral e, gente, em torno de 40
quase 50% dos AVCs acontecem nela, porque ela é uma artéria grande e, como ela irriga muito, passa muito sangue ali. Então, consequentemente, esses trombos que se deslogam acabam passando por ela e acabam ocluindo ali. Então, eu trouxe para vocês uma imagem do que é uma área grande, uma área que é exclusora, ou seja, é um critério de exclusão, esse paciente não vai receber trombolítico, tá? Vocês podem ver aqui que é uma área grande e quando o trombolítico entra e começa a encostar na parede dessa célula aqui, a célula, como ela está morta, ela rompe e acaba o quê? Extravasamento de sangue, consequentemente, AVC hemorrágico, tá? O último guideline, ele não traz assim uma área grande, de 7 centímetros por 10. Não, é uma área maior que 1/3 da artéria cerebral média, que tem que ser visto pela imagem, né? E aí definido se é uma área grande ou se é uma área pequena. Marcelo, o que é uma área pequena? Trago para vocês, então, só um exemplo para mostrar do que é uma área pequena. 1/3 menor que a artéria cerebral média. É uma área aqui que o paciente vai poder receber trombolítico, o risco de sangramento ele é menor, né? Então o paciente poderá ser tratado, tá? Marcelo, passando isso, tem algum critério de exclusão? Ainda tem, gente. Lembra que eu disse, a vida real não é tão simples assim, né? Existem um monte de critério. E o Inseller está ali para ajudar vocês a definir se o paciente tem critério de exclusão, tá? E isso vai ser visto pelo telefone ali, gente, ó, tem critério, o paciente tem hipoglicemia, fez uma punção arterial em sítio não compressível com menos de 7 semanas, ou fez uma cirurgia de grande porte com menos de 2 semanas, o último guideline de 2026, final de janeiro deste ano, traz assim, pesar risco-benefício, tá? Eu quero me deter um pouco mais aqui, ó, menos de 21 dias, hemorragia do trato gástrico-intestinal ou trato urinário, é critério de exclusão. Por que é critério de exclusão mais absoluta? Porque eu quero falar com vocês depois sobre a sondagem vesical nesse paciente. Como é que funciona? Porque geralmente quando a gente sonda, acaba acontecendo um pequeno sangramento, certo? Só que esse paciente vai estar o quê? Hiper mega anticoagulado. E aí? É sobre isso que eu vou conversar depois com vocês, tá? Pacientes que tiveram um AVC grande, um trauma, um infarto, né? O guideline traz assim, pesar risco-benefício, né? Se tiver alguma piora desse paciente, o teu centro consegue intervir? Isso que o guideline pergunta. Isso que pesar risco-benefício quer dizer. O paciente vai se beneficiar e se tiver algum problema, tu tem como intervir? Tem como ajudar este paciente, né? Então, assim, ainda, os pacientes que fazem uso dos anticoagulantes, a gente já falou da varfarina, né, que é os inibidores da vitamina K, só que existem os DOACs, que são os inibidores direto da trombina. O apixaban, rivaroxaban, endoxaban, eles protegem mais, tá? Eles funcionam melhor, ou seja, os pacientes que fazem uso desse tipo de anticoagulante acabam desenvolvendo menos AVC, a probabilidade é menor. Só que eles estiverem usando, eles só vão poder tratar se tiver 48 horas sem uso. Então, assim, é comum de chegarmos pacientes com uso de DOAC e na hora de identificar o critério de exclusão, o paciente não recebe o tratamento porque fez uso com menos de 48 horas, tá? Dabigatran, gente, é um outro DOAC aí, só que ele tem o reversor, tá? Que chama assim daruxuzumab, também disponível no SUS, tá? Que os pacientes que fazem uso desse anticoagulante, a gente faz esse reversor e minutinhos depois a gente já pode fazer o alteplase nesse paciente. Heparina de baixo peso molecular é a enoxeparina, aquela que a gente faz subcutâneo. Só que não é a dose profilática, é a dose plena, anticoagulação plena nesse paciente, tá? Ele só vai poder receber se tiver mais de 24 horas sem uso, tá? Heparina não fracionada, aquela que a gente faz em bomba de infusão, tá? A gente precisa do resultado do TTP deste paciente. E os inibidores, a gente já falou anteriormente que o INR tem que ser menor que 1,7 para estar recebendo, tá? Isso tudo em no máximo 45 minutos, tá? Tem que definir, o paciente tem critério de exclusão, ele tem sangue, não tem sangue, para que a gente consiga tratar esse paciente em no máximo 60 minutos. Aí você pode perguntar assim, Marcelo, eu tenho 1 hora para tratar, eu tenho tempo suficiente. Gente, na prática, não é tão fácil assim, tá? É uma correria para a gente conseguir fazer o protocolo em menos de 1 hora.
tá? Então, assim, quais são os tempos que o Ministério da Saúde preconiza hoje? Isso que não é só para SUS, é para privado e SUS, tá? Então, assim, da porta, da chegada desse paciente até a classificação, 5 minutos. Da porta até o médico e a equipe da enfermagem que faz o primeiro atendimento, 10 minutos. Da porta até a tomografia, 25 minutos. Da porta até a tomo interpretada, definido, visto o critério de exclusão, inclusão, exclusão, 45 minutos, para que a gente consiga fazer um tratamento, a trombólise, o bolus desse paciente em até 60 minutos. Marcelo, você falou bastante da alteplase, um fibrinolítico, tratamento. Como é que funciona isso? Gente, o tratamento hoje, o ouro padrão, é o alteplase, o Actilise, tá? É uma medicação que vem em frasco de 10, 20 e 50 miligramas. Ah, Marcelo, você falou também que tem um bote... Tem, gente, eu já vou falar da tenecteplase. Calma. Segura um pouquinho aí, tá? Então, o alteplase e a tenecteplase, né, são fibrinolíticos ali, que ele é um ativador plasminogênico tecidual. Isso quer dizer o quê? Que ativa a plasmina, que faz o quê? Que quebra a fibrina, a parede do coágulo deste paciente, né? E, consequentemente, dissolve este coágulo, certo? Como é que eu calculo a dose da alteplase, Marcelo? Como é que é feito isso? A gente pega 0,9 miligramas vezes o peso do paciente, ou seja, 0,9 miligramas por quilo, certo? Então, assim, vou dar um exemplo. Se eu tenho um paciente de 75 quilos, é 75 vezes 0,9, que vai dar 67,5 miligramas, que é a dose total, tá? 10% dessa medicação vai ser feito em bolos, ou seja, 100,7 a gente faz em bolos. E o restante, que é 60,8 miligramas, vai ser feito em bomba antifusão em 1 hora. A dose máxima do alteplase é 90 miligramas, tá, gente? Então, eu pego um paciente de 100 quilos ali, o cálculo vai dar 90. Se eu pego um paciente de 110, o cálculo vai ser 90 miligramas. Se eu pego um paciente de 120 quilos, a dose máxima vai ser 90 miligramas, tá? Então, 90 miligramas é a dose máxima. Marcelo, como é que eu faço a diluição? Tem alguma pegadinha, alguma jogada? Tem, gente. Apresento para vocês, então, o passo a passo para a diluição. Depois eu comento. É um vídeo e vocês só falem para mim se está funcionando o áudio ou não, tá? Administração de Actilise. Vocês estão ouvindo? Antes de iniciar o preparo, é importante fazer a antisepsia do local. Gabi, o som tá Faça saindo? também a antisepsia das mãos e coloque as luvas. Sim, tá saindo. Retire o frasco ampola de Actilise, o de água estéril para injetáveis e a cânula de transferência. Remova com o polegar a tampa protetora dos frascos contendo a água estéril e o pó liofilizado de Actilise. Remova a tampa de uma das extremidades da cânula de transferência. Coloque a cânula de transferência no centro do frasco do diluente. É importante que esse frasco esteja na posição vertical. Remova a tampa da outra extremidade da cânula. Empurre firmemente o pino de perfuração no centro da borracha do frasco de Actilise. Inverta os frascos. Actilise deve ficar na parte de baixo. Toda a água deve ser transferida para o frasco ampola de Actilise. Remova a cânula. Reconstitua a solução com movimentos circulares leves para a completa dissolução do medicamento. Observe se a solução está uniforme, sem partículas sólidas. Se houver formação de bolhas, deixe a solução descansar por alguns minutos até que elas desapareçam. Aspire a dose para o bolos conforme peso do paciente e horário de início dos sintomas. Gente, a pegadinha aqui é o seguinte. Sabe o que acontece se você perfurar primeiramente com o Transofix no frasco do pó liofilizado? O frasco do alteplase, ele tem vácuo, tá? Então, assim, o ar entra e a medicação sai. Então, a gente tem perda da medicação para o meio. Então, assim, você vai primeiramente perfurar com o Transofix o frasco do líquido, com o diluente, e só depois perfurar o frasco do pó liofilizado. Isso é muito importante, tá? Outra coisa, o fabricante diz ali, não pode ter bolhas. Então,
a medicação, o frasco pós-diluição não pode ter bolha. Então, não agite a medicação, tá? Diluam o horário, onde era como vocês quiserem, mas não façam bolhas, tá? Pós a diluição, se a gente não usou o Alteplase ou sobrou, né, medicação que não entrou em contato com o paciente, eu tenho que jogar fora, Marcelo? Não, gente. Pós-diluição, pós o preparo ali. Se for guardado em geladeira, pode ficar por até 24 horas, tá? Se ficar em temperatura ambiente, por até 8 horas, tá? Cuidados de enfermagem aqui, gente. A stroke bag, a gente já conversou. 2 acessos venosos periféricos calibrosos, tá? Uma via exclusiva para o Alteplase. Não colocar ou evitar acesso venoso no lado parético do paciente. E aqui eu trago uma ressalva, tá? Se vocês não conseguirem acesso no lado bom do paciente, coloquem aonde vocês conseguirem. No acesso no lado parético não tem problema, tá, gente? Então, assim, é para evitar. O que não pode é você ficar perdendo tempo, atrasar a tomografia procurando acesso, se é só pela questão do lado. Gente, se você achou acesso no lado que está afetado, vai ali, tá? Não perca tempo. O último guideline desse ano ainda traz bem especificado. A neuroimagem não pode ser atrasada. Então, assim, o acesso venoso tem que ser no lado mais fácil ali, tá? A enfermagem já realizando a coleta de sangue, a preparo da medicação que a gente falou, evitando bolhas, o controle da pressão que eu vou falar agora. Oi? Com licença, só uma dúvida me gerou aqui. Eu posso fazer o Alteplase na jugular? Pode fazer. Pode, né? Pode fazer, sim. Pode fazer Alteplase na jugular, não tem problema. O que o pessoal da radiologia vai questionar, isso é algo que vai mudar futuramente, que eu já vi trabalho mostrando, tá? É a administração de contraste na jugular, eles não estão fazendo, tá? Mas o Alteplase pode ser feito na jugular, sim. Tá bom? Posso continuar? Muito obrigada. De nada. Vamos lá. Controle da pressão, que eu vou falar daqui a pouco. E agora, gente, o momento mais importante dessa noite, tá? É assim, completar o equipo da medicação com 20 ml de soro fisiológico. Eu falo que esse é o momento casca de banana, porque se você não cuidar e não se der conta disso, você vai pisar na casca da banana e vai cair. Gente, eu pergunto para vocês aí, qual é o equipo que vocês utilizam? Vocês utilizam o equipo macrogota, bomba infusão ali, ou vocês utilizam o equipo bomba bureta? Qual equipo que vocês utilizam aí? De verdade, o macrogota. Macrogotas, tá bem. Eu vou explicar para vocês. Não temos a bureta mais. Tá bom, mas eu vou explicar para vocês e vou comparar por que vocês devem voltar para a bureta. O macrogota aqui, vocês geralmente vão fazer essa cestinha aqui, né? E o frasco vai ficar pendurado, certo? Nesse frasco aqui, por exemplo, se é um frasco de 20 miligramas ou 20 ml, você não vai conseguir colocar a dose toda do paciente. Mesmo o frasco de 50, o frasco ele não suporta, ele não deixa você pela pressão ali. Então, sim, você vai ter que ficar trocando o frasco. E outra coisa, já aconteceu comigo desse frasco cair, tá? E quebrar, gente. Então, assim, o equipo bomba bureta, ele é mais funcional por quê? Eu consigo colocar toda a dose da medicação dentro da bureta. O valor do equipo da bureta não é muito diferente ou superior do equipo bomba normal. Então, por isso que não justifica, tá? Então, assim, eu acho que é algo para vocês conversarem aí e futuramente realizar essa troca, porque o equipo bomba bureta, então, assim, eu tenho suporte para deixar pendurado, eu consigo colocar toda a dose que o paciente vai estar recebendo, eu consigo ver toda a medicação sendo administrada aqui, e mais, depois que a medicação terminar na bureta, eu vou poder colocar aqui, ó, mais 20 ml de soro fisiológico. Por quê? Porque se você não colocar mais 20 ml de soro fisiológico, a bomba de infusão não vai empurrar toda a medicação do paciente. Ou seja, o paciente vai estar deixando de receber
20 miligramas ou 20 ml do Alteplase. Entenderam isso aqui? Eu vou dar um exemplo prático, tá? Por exemplo, paciente de 75 anos, 75 vezes 0,9, 67,5, né? O bolo 6,7 vai ser feito rapidamente. Ah, o bolos é feito em quanto tempo, gente? Quanto tempo vocês acham que é feito bolos? Eu ouço em um muito... minuto. Isso, então. O bolos, há muito antigamente, tá? O bolos, a literatura trazia que o bolos era feito em 1 minuto, tal. Gente, o bolos não é minuto, são segundos, tá? 10 segundos, 15 minutos, querem ver o porquê? A meia-vida da Alteplase é de 4 minutos só. Então, assim, se você demora 1 minuto, 2 minutos para fazer, essa Alteplase do bolos nem vai chegar no cérebro, porque ela já foi quebrada. Vocês entenderam? Então, se o bolos é segundo, gente. 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, é rápido. E a infusão contínua tem que iniciar imediatamente, por causa dessa meia-vida da Alteplase, que é muito curta. É 4 minutos só, tá? Por isso que tem que ser feito rapidamente. Então, voltando para o nosso caso prático aqui, tá? 10% vai ser feito em bolos rapidamente, e o restante, 60,8%, você vai colocar aqui dentro da bureta, certo? Para que ocorra a infusão de 1 hora. Se vocês olharem aqui, o volume que eu tenho dentro do equipo aqui, da trajetória, do trajeto aqui, é mais ou menos em torno de 20 ml. Então, na bureta, de fato, eu vou ter 40,8 e no trajeto mais 20, que esse 40 mais 20 vai dar o 60,8. E aí depois, quando finalizar, tiver acabando aqui, né, na câmara de gotejamento, você vai colocar mais 20 ml de soro fisiológico. Não pode ter medicação, tá, gente? Por quê? Porque se você colocar mais 20 ml de soro fisiológico junto com a medicação, ocorre o quê? A rediluição. Ou seja, a bomba vai ficar rediluindo essa medicação o tempo inteiro. Então, a câmara de gotejamento aqui tem que estar seca. Ah, Marcelo, pode entrar uma bolha de ar? Pode entrar uma bolha de ar, não tem problema, tá? Você até vai ver que o soro fisiológico e o Alteplase não se misturam no equipo. Então, você vai ver elas andando ali certinho quando a bomba de infusão vai estar empurrando essa medicação dentro dessa 1 hora, tá? Isso aqui não vai aumentar o tempo de infusão. Fica dentro desses 60 minutos, tá? Até aqui entendido, gente? Isso é extremamente importante. Isso é muita enfermagem. Isso é nosso trabalho, tá? No final, se tiver mais dúvida, a gente pode estar conversando sobre isso, tá? Indo para a fase final aqui, tenecteplase, então, Marcelo, como é que funciona isso? A tenecteplase, gente, é uma medicação que é estudada desde 2010, tá? Ela é uma variante geneticamente modificada da Alteplase, só que ela tem uma alteração nas 3 proteínas, que são as TNK, que consequentemente faz com que ela tenha o quê, gente? Ela tenha uma maior afinidade pela fibrina, ou seja, ela é 14 vezes mais afinidade que o Alteplase. Ela tem uma resistência maior à inativação, que é o PAI-1. Então, assim, quando essa medicação entra no nosso sistema, o corpo tende a combater ela, ou seja, reverter essa coagulação, que é o fator PAI-1 ali. Então, a tenecteplase, ela é 80 vezes mais forte que a Alteplase, tá? E, consequentemente, tem um menor efeito fibrinogênico circulante. Por quê? Ela especificamente vai se gruda na fibrina, gente. Ou seja, parece que a medicação tem memória, né? E tem. Então, é justamente isso. Espera aí que caiu o meu fone, peraí. Ele tá soltando. Então, assim, é uma medicação extremamente precursora, é uma medicação que vai revolucionar, tá? A gente acha que ela vai mudar o parâmetro de tratamento do paciente com AVC isquêmico, tá? Já está liberada para a utilização, desde o mês passado ela já foi precificada pelo Ministério da Saúde e já pode estar sendo utilizada, tá? Como é que é feito o cálculo, gente? Então, assim, a dose máxima da tenecteplase é 25 miligramas em 5 ml de água destilada. Então, você vai pegar o frasco da medicação,
vai reconstituir em 5 ml de água destilada e aspirar a dose conforme a tabela, que é por faixa de peso. Diferente da alteplase, que é feito um cálculo, né, a tenecteplase no Brasil é feito através de faixas de peso. Então, assim, paciente entre 60 e 70 quilos, são 17,5 miligramas ou 3,5 ml da tenecteplase, do frasco da tenecteplase. E a dose vai ser feita somente em bolos, 5 a 10 segundos, tá? E não precisa mais infundir a medicação, porque o tempo de meia-vida dela é 25 minutos, é muito maior que a alteplase. Então, assim, é uma medicação muito promissora, tá, gente? O que é recomendado? Que os centros de AVC não tenham as duas medicações, tá? Ou tem alteplase ou tem tenecteplase. Por quê? Nas pesquisas precursoras já se viu que já teve erro de cálculo por confusão de dose, tá? Eles fizeram o cálculo da tenecteplase com 0,9 da alteplase. Então, assim, houveram, para que não ocorra erro e não ocorra aumento da dose a ser administrada e, consequentemente, hemorragia cerebral, AVC hemorrágico, né, para que não ocorresse erro, a recomendação é que ou você tem no teu centro alteplase ou você tem tenecteplase, tá? Finalizando, então, pressão, gente. Durante a trombólise com alteplase ou a tenecteplase, durante a primeira hora ali, a infusão, a pressão tem que ser verificada de 5 em 5 minutos, tá? Depois que finalizou o tratamento, de 15 em 15 até fechar 6 horas, e de 30 em 30 minutos até fechar 24 horas, tá? Se o paciente tiver aumento de pressão, como é que faz? Vai ser ligado o quê? A medicação, os antipertensivos, certo? E a pressão volta a ser aferida de 15 em 15 minutos, tá? Marcelo, cuidados ainda a finalizar. Você ficou de falar da sondagem vesical. Sim, gente. O que o protocolo traz? Que é assim, pacientes que foram trombolizados. Posso sondar esse paciente que tem mexicoma, está com dor, não consegue urinar, está com retenção? Até pode, tá? O que tem que ser feito? Tem que esperar pelo menos 30 minutos do término da infusão da alteplase e só depois, então, fazer a sondagem. Marcelo, qual é a recomendação? A recomendação é que você espere o máximo de tempo possível, tá? Ou pelo menos 30 minutos, mas o máximo de tempo possível. Você vai pegar a menor sonda que você tiver ali, pode ser uma sonda número 8, uma sonda número 10, tá? E você vai colocar com o maior cuidado, porque a gente sabe que é muito comum, a mucosa urinária é muito frágil e é comum ter sangramentos, tá? Eu já vi paciente trombolizado ter que ir para o bloco cirúrgico para tentar estancar o sangramento da uretra pós-sondagem. Tá? Então, isso é um cuidado da enfermagem, extremamente importante. Tá? Sonda nasoenteral não vai precisar, esse paciente vai ficar em NPO por 24 horas, monitorização neurológica ali, né? Glicemia capilar de 4 em 4 horas, que é o hemoglicoteste, né? A gente sabe que a hiperglicemia, ela é deletéria para o sistema nervoso central, ela prejudica a lesão, então a gente não quer que prejudique, né? A gente quer melhorar essa lesão aqui, que reduza a lesão. Então, o paciente não pode ter hiperglicemia nem hipoglicemia. Marcelo, qual é a glicemia desejada? Uma glicemia entre 160, tá? É isso que a gente pode deixar para esse paciente. Não precisa suplementação se estiver nesse alvo. Ainda mais que o paciente vai ficar 24 horas sem receber nenhuma alimentação, certo? E eu finalizo, então, aqui, gente, dizendo que o protocolo de AVC não depende só de médicos, não depende só de enfermeiros, mas depende de uma equipe multidisciplinar, treinada, qualificada, motivada, a fim de que, gente, mudar desfechos clínicos e proporcionar qualidade de vida a esses pacientes acometidos pelo AVC, tá? O AVC, então, precisa de uma conscientização de que tempo é cérebro, tempo perdido é cérebro perdido, e nós estamos numa corrida para salvar cérebro, tá, gente? Espero que vocês tenham gostado. Contem com o Inseller. O Inseller está aqui para ajudar vocês, é uma empresa com multi-apresentação, tá? Em vários ramos ali, tanto na cardiologia, no AVC, na psiquiatria, na CTI, né? Que está aqui justamente para dar esse suporte para vocês, para esses problemas agudos, tá bem?
Estou aberto, então, para a gente fazer perguntas, curiosidades, sugestões. Deixa eu mudar aqui a minha tela para conseguir enxergar vocês. Também a gente não pode esquecer de fazer uma fotinho, senão o Diógenes me mata aqui. Deixa eu ver. O Diógenes está aqui, ó. Tá aí, ó. Tá aí o meu amigo, professor, doutor Diógenes Zan. Gente, alguma pergunta, alguma curiosidade? Como é que vocês fazem aí, gente? Eu já ouvi que vocês usam equipo bomba normal ali, né? Eu já mostrei as justificativas ali, que é muito fácil para vocês estarem fazendo essa troca, tá? O custo não justifica, é muito pequena essa diferença, tá? Então dá para ver com o setor de compras aí, com a enfermeira que está responsável pela... Puxa, me fugiu a palavra que faz o protocolo, que faz a compra, ou seja, que pode fazer essa mudança no material para vocês aí. Tá bom? Temos alguma pergunta? Tinha uma pergunta aqui no chat, Marcelo. Deixa eu ver no chat. O João falou, trombolítico pode ser feito em acesso central ou portocate? Portocate, assim, ó. Em último caso, pode ser feito. A questão do acesso central é a questão do sangramento, né? Esse paciente pode ter um sangramento muito importante ali. Então, assim, não conseguiu, gente, você vai ter que pressionar muito, porque o risco de sangramento é muito alto. A recomendação é que não se faça. Mas se não tem outro, não tem aonde fazer, mas o risco de sangramento é muito alto. Você vai precisar comprimir o tempo inteiro ali, porque vai sangrar, tá? Então, a recomendação é acesso venoso periférico, jugular. Portocate dá para fazer? Dá para fazer. Tá, mas a questão do acesso central tem a questão do sangramento, que é muito importante aí. Qual é a outra pergunta? Deixa eu ver se eu consigo olhar ali. Obrigada, boa noite. Marcelo, Oi. você já tem experiência de administração de alteplase? Tenho. Clínicas, a gente faz tratamento com alteplase já há quase 3 anos, tá? Mas é através da pesquisa Resilient Extend IV e Resilient TNK. Então, através dessas pesquisas, a gente trata pacientes com TNK, mas são pacientes que não entraram para tratamento com alteplase. Então, a gente conseguiu ofertar esse tratamento dele. Então, assim, essas 2 pesquisas também contribuíram para a implementação do uso na tenecteplase no Brasil. E como eu disse, a tenecteplase já está liberada para uso, tá, gente? Ah, sim, eu vi a divulgação. Então, os cuidados mantêm o mesmo, né? Então, Boa. Excelente comentário, excelente pergunta, Silene. Os cuidados para alteplase e tenecteplase são os mesmos, absolutamente os mesmos, tá? Não muda nada. Ótimo, obrigada. Deixa eu ver. Parabéns aí, Marcelo. Ô, meu amigo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ver se tem mais alguma pergunta aqui. Pessoal, por favor, respondam. Ah, tá, nossa enquete. Gente, não esqueçam de responder a nossa enquete e de fazer o QR Code, tá?